Peguei um resfriado esse final de semana imenso, de novo. Fiz teste de Covid e não deu, não. Gravando. Muito bom dia a todos. Hoje é 13 de julho de 2022. Estamos iniciando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Hoje temos agendadas 2 sustentações orais, que é TIM S.A. e Urânio S.A. Eu não vejo os advogados. Peço, doutor Bom dia, jogadores e jogadoras. Estou aqui à disposição. Branco, bom dia. O senhor é da Urânio, certo? Perfeito. Urânio. Então, vamos começar pela Urânio. Urânio é a relatora a doutora Fabiane, um pedido de retificação de julgado. Doutor, basta um resumo das acusações? Substituição ao relatório? Doutor Perfeito. Heitor? Pois não. Basta um resumo das acusações? Sim. Doutora Fabiane. Bom dia. O processo da Urânio é um pedido de retificação de julgado. Eu vou ler as acusações. São 2 itens no auto de infração. O primeiro recebeu no período de novembro, dezembro de 2011, fevereiro, março, setembro e outubro de 2012, mercadorias, conforme detalhado em demonstrativo, desacompanhadas de documentos fiscais hábeis, supostamente emitidos pela empresa Congrex do Brasil, distribuidora de produtos industrializados, cuja inscrição estadual foi declarada nula por procedimento administrativo de constatação de nulidade de inscrição. O segundo item é falta de pagamento de ICMS no período de novembro, dezembro de 2011, fevereiro, março, setembro, outubro de 2012, conforme detalhado no demonstrativo 2, na qualidade de substituto tributário e solidariamente, conforme artigo 11, inciso 11, parágrafo 1º do RICMS 2000, por se tratar de diversas mercadorias sujeitas ao regime que recebeu sem comprovação de que houve retenção do imposto anteriormente retido pela empresa Congrex do Brasil, distribuidora de produtos industrializados. Essas são as acusações. Doutor Heitor, fique à vontade. Tá certo. Em primeiro lugar, bom dia, jogadores e jogadora. Agradeço a relatoria e vou tomar aqui o breve relato das acusações. Então, portanto, são 2 pontos. O primeiro deles é justamente a estocagem, basicamente a estocagem de mercadorias, e também a tomada de créditos de CMS e substituição tributária de empresa cuja inscrição estadual foi declarada posteriormente nula e, portanto, as notas fiscais são consideradas idôneas. E a Urânio, então, ofertou sua defesa, apresentou um conjunto probatório, a Delegacia Tributária de Julgamento acabou por manter a acusação fiscal, houve interposição de recurso, também a Câmara Julgadora, a Câmara conheceu do recurso, porém negou provimento. Oportunidade, então, que houve a interposição do presente pedido de retificação de julgado, ora sob julgamento. Basicamente, no pedido de retificação de julgado, a empresa sustenta que há um trecho específico da decisão que não reflete a realidade. Isso porque o julgador do voto condutor, aqui no caso o Dr. Samuel, que acabou acompanhando o julgamento do Dr. Feijó, né, que acabou sendo o voto condutor, tem uma expressão ali que consta que a empresa acabou não demonstrando das suas provas que houve a relação dos documentos juntados, basicamente a empresa junta
as notas fiscais, a empresa junta os respectivos comprovantes de pagamento, a empresa apresenta a indicação dos transportes das mercadorias e nessa decisão que está sob recurso, acaba considerando que não houve o cotejo desses elementos probatórios. Então, houve essa interposição e eu destaco aqui que, basicamente, a empresa apresentou aqui, eu peço licença para mostrar aqui nas páginas, algumas tabelas, né, chamada aqui de quadro comparativo, nas folhas 7.412 até 7.415, depois 7.491 e, por fim, uma outra tabela, 7.516 a 7.520, indicando, sim, todos os comprovantes de pagamento para todas essas operações. Então, diferentemente do que consta na decisão recorrida, de que não houve a indicação dos comprovantes de pagamento para as respectivas notas fiscais, a empresa, então, acaba se insurgindo contra essa afirmação. Então, o destaque principal do nosso pedido é esse, para que fosse revisto e de certo, aceito as tabelas comparativas e, adicionalmente, houve a apresentação de memorial no momento em que o caso havia sido pautado e depois retirado, porém, os memoriais constam as folhas 8.038, no qual há pelo menos mais um pedido, que é a aplicação da retroatividade benigna, e eu adiciono aqui também a questão da aplicação da nova redação da súmula 10 aqui do Egrégio Tribunal de Impostos e Taxas, quanto à limitação aí dos juros à taxa Selic. Então, no mais, eu agradeço a atenção e fico à disposição. Muito bem. Doutora Fabiane, algum questionamento ao patrono? Não, nenhum questionamento. Muito obrigado. Doutor Nicolau, algum questionamento? Não, também não, nenhum questionamento. Muito obrigado. Doutora Mara? Doutora Mara? Sem microfone. Não, nenhum questionamento. Muito obrigado. Doutor Rodrigo? Também não, nenhum questionamento. Obrigado. Muito obrigado, eu também não tenho. Passamos à leitura agora do voto. Doutora Fabiane. Eu adianto que o meu voto é no sentido do não conhecimento do pedido de retificação de julgado. Eu entendo que a decisão do relator, eu vou ler a decisão, o trecho do voto do relator, então eu entendo que a decisão não tem erro de fato, por isso não conhecimento. Bom, no item 17 do meu voto, eu cito o trecho do voto do relator. Abre aspas, examino em seguida os mapas demonstrativos dos pagamentos efetuados pela recorrente. Esses mapas não tratam especificamente dos pagamentos efetuados à Congrex e, como já afirmado pelo senhor julgador singular, estão incompletos, pois não constaria nos mesmos os números das notas fiscais que teriam sido pagas. Verifico por amostragem, folhas 7.440, que esse demonstrativo tem o nome do fornecedor, todos eles, além da Congrex, o número do banco e da agência, o valor pago, a modalidade do pagamento, desconto se houver, o número do código de barras, o tipo de movimento, mas não identifiquei o número da nota fiscal. A própria contribuinte, em sua resposta à notificação, afirma, as folhas 7.411, que esse levantamento não contempla todo o período fiscalizado, dado a exiguidade do tempo concedido, todavia, se for necessário, poderá continuar o levantamento. Significa dizer que, independente das falhas constatadas nos mapas apresentados que estão incompletos, não contemplam eles todo o período da fiscalização, o que desde logo afasta a possibilidade do reconhecimento da boa-fé, para o que é exigido a comprovação integral do pagamento de todas as notas fiscais. Importante ainda atentar ao fato de que, em caso como destes autos, em que o volume de papéis é muito grande, este processo é composto por quase 8.000 páginas, é necessário que as provas de pagamento estejam devidamente ordenadas, interligadas, ou seja, a nota fiscal, o boleto bancário, o extrato bancário, etc. Este tribunal, através da Câmara Superior, decidiu que é necessário que os pagamentos sejam integrais e devidamente comprovados, sem qualquer dúvida sobre sua ocorrência, sem o que não há como aceitar a boa-fé para afastar a acusação de inidôneo. No caso destes autos, isto não ocorre,
Não há condições de se amarrar as notas fiscais emitidas aos relatórios apresentados e mais, como consta da própria resposta à notificação fiscal, mesmo no levantamento realizado objeto das planilhas, não está todo o período fiscalizado em razão da exiguidade do tempo, as folhas 7.902. Em seguida, o voto do ilustre relator, o voto de vista, que eu também transcrevo no item 18, abre aspas, consoante muito bem anotado pelo ilustre juiz relator, a recorrente está sendo acusada por realizar operações com empresa considerada em situação irregular perante o fisco paulista, entendo que para ser afastada as acusações fiscais que lhe foram imputadas, compete à recorrente materializar nos autos que efetivamente realizou o negócio comercial com a empresa considerada irregular. Inclusive, nesse sentido, o entendimento deste TIT e do STJ, a súmula 509. Analisando a documentação de folhas 7.410 a 7.750, chamam a atenção os seguintes documentos, além das cópias das notas fiscais cujas emissões são atribuídas à empresa Congrex. A relação dessas notas fiscais pagas pela recorrente, os relatórios de pagamentos do Banco Bradesco. Analisando a documentação de folhas 7795 e 7796, consulta ao Sintegra, datadas de 3/2 de 2012 e 1/5 de 2012, informando que a Congrex estava em situação habilitada, registros que as acusações fiscais correspondem aos períodos de novembro e dezembro de 2011, fevereiro, março, setembro e outubro de 2012. Analisando as notas fiscais de folhas 45 a 155, constato que o frete era de responsabilidade da recorrente, em que, pese a juntada do Sintegre e dos comprovantes de pagamento, não foram trazidos aos autos documentos produzidos pelos transportadores, certificando que as mercadorias descritas nas notas fiscais de folhas 45 a 295 saíram da empresa Congrex e foram entregues à recorrente. Acredito que essa prova não seria difícil de ser produzida, exatamente porque, à luz das notas fiscais, quem pagou o frete foi a recorrente e poderia ter solicitado certidões para os transportadores. Não tenho dúvida de que essa prova, se colacionada aos autos, certamente abalaria as acusações fiscais, mas não foi produzida. Por decorrência, não está provada a materialidade do negócio comercial, inclusive como entende este TIT e o Colégio Superior Tribunal de Justiça. Consequentemente, acompanho o ilustre juiz relator para conhecer do recurso ordinário e negar-lhe provimento por ausência da comprovação cabal da realização do negócio comercial. Por fim, naquela votação, o voto de preferência foi por acompanhar o ilustre relator acrescido das considerações do juiz com vista. Então, como o meu voto é pelo não conhecimento do pedido de retificação de julgado, eu também faço um apontamento sobre os memoriais, que também foram produzidos, só foram trazidos agora, mas como a decisão recorrida realmente não tem erro de fato, ela está correta, ela é uma decisão válida, então ela não vai ser modificada nesse processo. Então, é como voto, presidente. Mas esse voto que foi... Você não vai ler o seu voto completo? Sim, posso ler completo. Eu fiz o resumo do que foi decidido, né? E a justificativa, mas posso ler completo. Vou fazer um resumão do seu voto. Você não está conhecendo do voto do PRJ por não haver... Não há erro de fato. Não há erro de fato. Tá. Todos os juízes e a representação fiscal receberam o voto hoje, certo? Sim. Alguma Correto. dúvida? Questiono? Nenhuma, não. Só queria ressaltar a questão da súmula 10, que o patrono bem lembrou agora e que não foi apontado. Eu acho que é o caso da gente, pelo menos em relação a isso, reformar, até se fosse de ofício, não sei, porque em sustentação o patrono chamou a atenção disso, não foi objeto do recurso, porque na ocasião a súmula não tinha nem sido revista. Então, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Tá. A folha 8.057, há uma petição da representação fiscal também pedindo que se aplique
a súmula 10 revisada. Então, doutora Fabiane, eu sugeriria fazer uma redação simples, em razão da superveniente revisão da súmula 10, cita a súmula, etc. e tal, e do pedido das partes, ou seja, tanto da autuada quanto da representação fiscal 8.057, deve ser aplicado sobre os juros o entendimento ali fixado, alguma coisa assim. A senhora poderia fazer isso no seu voto? Sim, aí no caso, então, seria um conhecimento parcial. Conhecimento parcial e provimento parcial. Sobre esse tema a gente vai conversar também depois de encerrada a sessão. Sim, eu vou fazer uma edição no voto, então. Por favor. Habilitado. Acho que o patrono levantou a mão para falar alguma coisa, Belmar. Doutor Heitor, eu estava na outra página. Pois não, doutor? Com licença, doutor. Em relação ao pedido da aplicação da retroatividade benigna, não ficou muito claro para mim. Por gentileza, a relatora poderia... Retroatividade benigna do quê? É da aplicação da multa da capitulação pela alteração da lei. Está aqui as folhas... Foi apresentado em memoriais. Eu vou pegar aqui as folhas 8.038. 8.038. Doutora Fabiane, vai redigindo aí, eu vou dando uma olhada nisso por enquanto. Na verdade, assim, como o meu entendimento foi pelo não conhecimento do pedido de retificação de julgado, eu entendo que aquela decisão é uma decisão válida, não cabe retificação de julgado dela, então ela não deveria ser modificada. Então, por isso, esse foi o meu voto inicialmente, de que, como o pedido de retificação de julgado não está sendo conhecido, aquela decisão é válida na época em que ela foi proferida. Então, a decisão foi proferida naquela época, em 2015. A alteração da lei foi em 2017. Então, se eu estou considerando que uma decisão foi válida, não vai ser modificada, e uma decisão proferida em 2015, esse foi o meu entendimento de não aplicar, porque eu não estou modificando a decisão. Por isso, agora, com o advento da súmula, os outros juízes, então, concordam que deveria aplicar a súmula, né? A alteração da súmula. Então, por isso, meu pensamento quanto a aplicar a súmula deveria conhecer parcialmente. Agora, se conhecer parcialmente der um provimento parcial, aí eu também teria que analisar a retroatividade benigna. Eu, particularmente, eu entendo o seu posicionamento, respeito, doutor Fabiane, mas eu acho que a alteração também lá da multa, ela se aplica ao caso, não? Sim, sim, eu só não apliquei porque, de Entendi, fato, o meu pensamento era de não conhecer, e uma vez não conhecido, nada seria aplicado. Uhum. O doutor Cleiton, Heitor, aliás, que folha que está o seu pedido? Tá, precisamente está na folha 8.041. 8.041. Ali tem o tópico da nossa petição explicando a questão da aplicação aí, né, pela alteração da lei 16.497. Foram aquelas reduções de penalidade que teve até, principalmente, aquela de 150%, que foi considerada até ilegal durante alguns anos, e daí arrumaram para 100% no limite. Sim, normalmente eu aplico, sim, a retroatividade benigna, mas agora, assim, pensando melhor, eu não vou alterar meu voto é pelo não conhecimento. Eu entendo que, uma vez que não existe erro de fato, não tem como considerar isso em sede de pedido de retificação de julgado.
em recurso especial, em outra sede, isso poderia ser revisto, mas em sede de pedido de retificação de julgado, eu entendo que não é o caso. Então, eu mantenho meu voto. Perfeito. Na hora... Doutor Nicolau. Não, estou de acordo, nenhum comentário. Doutora Amara. Eu acho que a gente poderia poupar o recurso especial nesse caso. Eu entendo a posição da doutora Fabiane, mas eu acho que existe uma superveniência aí que a gente poderia aplicar até de ofício, porque, na verdade, houve uma aplicação de uma lei que mudou, então não é um erro de fato, mas é uma nova... uma superveniência que altera e necessariamente teria que ser modificada a decisão. Aí, o que você prefere? A senhora puxa uma preferência? Eu puxo uma preferência. Só Bem que objetiva, tá? Tá. Doutor Rodrigo? Eu concordo com a doutora Mara, que acho que até pensando no decorrer do processo, você manter isso lá futuramente não é aceito um recurso especial por outros motivos, não reconhece, você tem uma execução fiscal com um valor que claramente vai ser reformado pelo judiciário. Então, eu acho que nesse momento ainda é possível fazer essa alteração de percentual de alíquota, de percentual de multa. Perfeito. Doutora Amara, a petição... Desculpa. Eu estou fazendo aqui uma... Você só me dá, por favor, doutor Heitor, me dá o número da lei e o artigo para eu poder citar? Claro. Vamos lá. A nova alteração foi promovida pela Lei 16.497, de 2017, reduzindo a multa lá do artigo 85, 3A, que é aplicável ao item 1 do auto de infração, na qual houve a redução do percentual de 70% para 50%. Ao passo que, para o item 2, no qual foi aplicado o 85.1, Só um minutinho. No item 1 é de 70% para 50%? Isso. E no item 2? É de 150 para 100, como bem destacado pelo doutor Rodrigo. Tá, obrigada. De novo. Eu vou suspender a sessão por 5 minutos, para vocês poderem redigir com tranquilidade. Doutor Jailson, por favor, vamos suspender por 5 minutos? Pois não, presidente. Obrigado. 5 minutos, enquanto vocês redigem, ok? Ok. Jailson, suspendeu? Jailson, eu te aviso quando for para começar, tá? Mara, geralmente nesses casos eu coloco para readequar a multa aos novos percentuais.
Belmar, você pode me deixar redigir aqui a preferência? É preciso que a Ela já registrou o voto. É que eu não concedi, eu preciso conceder para você, amor. É, isso, pronto. Pronto, concedi. Fabiana, já terminou, né? Eu já terminei. Fabiane? Para você precisar do número de folhas onde houve o pedido, eu tenho, tá? Não, não precisa, eu fiz assim, veja se está de acordo. Em face da superveniência da revisão da súmula 10, havendo pedido das partes para que se aplique o quanto ficou consignado, aplicação da taxa Selic aos juros sobre o principal e sobre a multa, bem como a superveniência depois do julgamento original da promulgação da lei tal, que modificou o percentual da multa aplicada aos itens 1 e 2 do presente AIM, dou provimento parcial ao recurso apenas para aplicar a nova redação da súmula ao caso, bem como os novos patamares de multa estabelecidos pela Lei 16.497/17 aos itens 1 e 2 do AIM. É como voto, tá bom? Tá, perfeito. Conhece parcialmente também, né? É, conheço parcialmente. Conheço parcialmente, provejo parcialmente. Isso. Pronto, já está registrado. Esperar o retorno de todo mundo. Todos estão presentes? Habilitem a imagem, por favor. Faltando a Fabiane. Vamos aguardar mais um minutinho. Doutora Fabiane. Fabiane, você ouviu a Mara, não? Sim. Ah, perfeito. Então, podemos retomar?
Sim. Tudo bem. Jailson, podemos Você está sem retomar? câmera, Belmar. Tô? Tá. Opa, obrigado. Jailson, podemos retomar? Tornamos. Jailson, me avise, por favor, quando retomar, tá? Retornamos. Ok, então, muito obrigado. Voltando do intervalo, doutora Fabiane. Seu voto alterou? Não, o meu voto é pelo não conhecimento do pedido de retificação de julgado. Eu entendo que qualquer modificação, o conhecimento parcial só seria possível se de fato tivesse ocorrido o erro de fato. E como o meu entendimento é de que não ocorreu erro de fato, nenhuma outra questão poderia ser decidida em sede de pedido de retificação de julgado que não a ocorrência do erro de fato. Por Perfeito. isso, o meu voto é pelo não conhecimento. A senhora vai manter o seu voto? Sim. Perfeito. Doutora Mara pediu preferência. Doutora Mara, por favor. Doutora Mara, o seu microfone está fechado. Desculpa. Eu estou conhecendo parcialmente do recurso e dando provimento parcial para aplicar a revisão da súmula 10, para aplicar a redução benigna, porque eu entendo que isso são prejudiciais que ocorreram depois do julgamento e que podem ser alteradas, porque, de toda forma, seria supostamente, não seria um erro de fato, mas supostamente alteraria a decisão inicial. Então, por isso, eu estou adotando a súmula 10, então, estou reduzindo os patamares da multa dos itens 1 e 2, aplicando, então, a nova legislação ao caso. Tá. Doutora Mara, eu estava olhando sua manifestação. Substitui o recurso por pedido? Tá, desculpa. Eu já habilitei a edição. Tá, você me abre a reedição? Já habilitei. Tá. Muito bem. Enquanto a doutora Mara faz a adequação, doutor Nicolau. Pois não. Eu, em princípio, acompanharia a doutora Fabiane, então entendo que estaria mais correto. Mas também não me oponho à retificação. Perfeito, então, muito obrigado. Doutor Rodrigo? Eu acompanho a doutora Mara, acho que é o entendimento mais correto para o caso em tela. Perfeito, então. Eu também vou acompanhar a doutora Mara. Já está retificado. Perfeito. Aplicando a nova súmula, a súmula 10 do TIT revisada e também as alterações foram efetuadas pela Lei 16.497 de 2017 em relação à adequação aos novos percentuais de multas ali estabelecidos. Certo, doutor Heitor? Muito bem. Com isso, concluímos a discussão. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Muito bem, doutor Heitor. Então, não foi conhecido
do pedido de retificação de julgado, porém aplicada a súmula 10 na revisada e também a retroatividade benigna. Bom dia, bom trabalho. Obrigado, agradeço à relatora pela atenção ao caso, aos demais jogadores e jogadoras e ao presidente pela condução. Um bom dia, um bom trabalho. Bom dia, obrigada. Muito bem, o próximo é TIM SA. Tinha pedido de sustentação oral pelo doutor Carlos Tranjan Bechara. Doutor Bechara, o senhor está na sala? Está. Perfeito. Relator. Um esclarecimento, por gentileza. Bom dia a todos. Já, doutor. A sustentação oral já foi feita, né? Foi um Isso. de vista, então estaremos aqui só para acompanhar a sequência dos julgamentos. Tá? Muito Perfeito. obrigado. Muito obrigado. Só um minuto. Meu parte está lento aqui. Pode ser a minha banda larga. Muito bem. Doutora Amara, relatora. E eu sou pedido de vista. Doutora Amara, por favor. Doutor Belmar, o que acontece? Na sessão passada, eu tinha adiantado meu voto em relação... Porque são 3 acusações, todas as acusações são de... como fala, de obrigações acessórias. Existia a decisão sobre decadência, eu tinha admitido a decadência no item 1 e 2, e não no item 3, porque não era o período referente. E nos outros itens eu tinha, me parece que eu tinha cancelado, e os outros 2 relevado a multa. De toda forma, o senhor fez um voto de preferência no sentido de que a decisão de primeira instância, depois o senhor vai ler, mas é que como foi disponibilizado para a Câmara, né, previamente, eu me convenci dos seus argumentos e acho que seria melhor, nesse caso, cancelar a decisão em relação ao julgamento que houve sobre a aplicação do artigo 527-A, porque o julgador entendeu, naquela oportunidade, que haveria uma impossibilidade legal para que ele aplicasse o 527-A, e por isso ele se manifestou pela não aplicação. Só que o entendimento dele está incorreto, conforme a gente já julgou aqui em outras ocasiões. Então, para que não haja nenhum tipo de nulidade posteriormente, futuramente alegada, eu vou acompanhar o seu pedido de vista e, posteriormente, depois do julgamento da decisão, se o caso voltar para a gente, aí sim eu profiro um voto de mérito, tá? Perfeito. Eu acho que existe realmente essa nulidade e que ela pode prejudicar, com uma alegação, eventualmente, da própria representação fiscal, de que existe uma nulidade e que ela não foi sanada, tá? Para depois pedir em recurso especial a nulidade da decisão. Para não acontecer nada disso, então eu vou acompanhar o seu voto vista, tá bom? Perfeito, então. A senhora vai fazer uma preferência, depois que o senhor registrar o seu voto, e eventualmente, se o patrono quiser que seja lido, eu faço a minha preferência acompanhando o seu voto, tá? Deixa eu só registrar o voto aqui, doutora Amara. Tá. Deu para entender, doutor Carlos? Doutor... Mais ou menos. Tá, deixa eu explicar, doutor Carlos. O jogador Acó, ele disse que não era competente para decidir sobre elevação ou redução de multa. No voto da doutora Mara,
ela está julgando, ela tá reduzindo a multa numa parte do auto. Eu pedi vista, estou dizendo que não, que o julgador ele é competente para isso. E, portanto, ele tem que se manifestar sobre se releva ou se reduz ou não, né? Então, nós estamos determinando o retorno dos autos ao julgador monocrático para que ele complemente esse julgado decidindo se pode relevar ou reduzir ou não. Por quê? Senão daria supressão de instância. E, por exemplo, se aqui na Câmara a gente fala assim, não releva nem reduz, a autuado não teria como discutir isso na Câmara Superior, porque envolve questão de fato, análise de prova, né? Então, mesma coisa, se a Câmara decidir reduzir ou relevar, a Fazenda também fica sem instrumento processual. Então, devolve-se o processo para o julgador monocrático, para ele decidir essa questão, aí é decisão, né, de mérito, e depois retorna para a gente julgar de novo. Tá muito claro, até porque no acórdão ele até adianta, né? Diz até é como se ele dissesse: a parte tem razão, mas eu não posso, pode ter razão, mas não posso fazer isso com competência. Isso era uma interpretação que existiu por um tempo, mas ela não tem prosperado. Então, portanto, a gente age desse jeito. Muito obrigado. Ô, Belmar, retorno do processo para complemento de julgado? Isso. É isso, retorno. né? Isso. Tá. Não anulação, né? Não anulação. Tá. Ih, deu mal aqui. Edito. Só um minuto, porque agora deu... perdi a preferência aqui, só um minuto. Não sei o que aconteceu aqui. Ela já aparece, viu, doutora Amara? Aparece? Porque para mim deu erro na hora que eu fui gravar. Tá, apareceu como retorno para complemento de julgado. Isso. Como apareceu erro aí, doutora Amara, eu vou abrir a edição. Não, está aparecendo, está aparecendo. Apareceu? Tá certo. Tá, perfeito. Para não dar nenhum problema. Muito bem, em discussão. Doutor Nicolau. Eu estou de acordo, plenamente de acordo. Perfeito, muito obrigado. Doutora Fabiane. Eu vou acompanhar o Belmar. Muito obrigado. Doutor Rodrigo. Eu concordo com as explanações feitas. Acho que realmente o melhor a ser feito é retornar para resolver essa instância para depois dar seguimento no processo. Perfeito, então. E assim, então, encerrando os debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Muito bem, doutor Carlos. Encerrado o julgamento, então devolve para o juízo monocrático para ele decidir sobre o pedido da autuada de relevação ou redução de multas. Obrigado, bom dia a todos. Muito bom dia. Bom, com isso, encerramos a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é 13 de julho de 2022. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até uma próxima. Doutor Jailson.